1993 foi um ano fértil em notícias sobre a erosão costeira. As praias portuguesas estão lentamente ameaçadas. Em algumas zonas, o recuo da costa chega aos 10 metros por ano por culpa da erosão marítima. Nas praias de Esposende há 220 casas que vão abaixo, porque se encontram numa área protegida. À época não faltavam diagnósticos e soluções mais ou menos definitivas. O plano de reordenamento da orla costeira, com um orçamento de 10 milhões de contos para 4 anos, previa a demolição de casas construídas à margem da lei, em zonas ameaçadas pelo mar. Algumas ocupações clandestinas que foram feitas totalmente indevidamente nas dunas e nas praias e no domínio público marítimo. Faz sentido pensar numa demolição desses clandestinos, porque são abusivos, é uma utilização abusiva de terrenos que são comuns. Foram feitas demolições, em particular em algumas zonas mais vulneráveis do Algarve foram feitas, não é? Mas, e tem-se aprendido alguma coisa. Eu acho que se podia ter aprendido mais, podíamos ter andado mais depressa. Na verdade, em alguns locais não se andou rigorosamente nada. Em 1993, os pescadores do bairro de Seduvém, na praia da Apúlia, foram intimados a abandonar as casas com a promessa de que seriam realojados num lugar seguro. Eu realojar-me toda a porta, senhora, mas ver onde? Onde? Por amor de Deus, eu tenho um barco, eu e meus filhos, nós temos aqui o nosso barco. Eu vou me mandar agora para 2 quilómetros. Os temores de Clemente Palmeira não se concretizaram. Aos 82 anos, o velho pescador continua a assistir à erosão acelerada das praias de Ofir, Pedrinhas e Seduvém, onde em 1965 comprou um abrigo de pesca que transformou em lar. Dei 50 contos com a barraca. Não é brincadeira. Comprei a barraca, meti os papéis à Câmara e a Câmara aprovou. Por trás do projeto está lá, foi aprovado por toda a Assembleia da Câmara. É tudo aparentemente legal, mas será mesmo? De acordo com os registros históricos, os terrenos de Seduvém e das Pedrinhas são baldios que a Casa de Bragança arrendou em meados do século XVIII a cerca de 200 de pescadores e sargaceiros da Apúlia para aí instalarem abrigos e armazéns. Até aos anos 80 do século passado, a apanha do sargaço era uma das mais importantes atividades económicas da região. Com o advento dos adubos químicos, o trabalho dos sargaceiros chegou ao fim e muitos venderam os abrigos. Quem vendeu, se calhar também não podia vender porque aquilo era da comunidade, foi forrado por esses 200 e tal, e era propriedade comum, digamos assim. Era uma propriedade, era baldio, o baldio por definição é isso, é uma comunidade comum. Com vista privilegiada para o mar, não faltou quem transformasse os abrigos da Praia das Pedrinhas em casas de férias que se mantêm de pé graças a uma série de intervenções paliativas. A sul, algumas não resistiram. Em 52 anos, entre 1958 e 2010, o cordão dunar que liga a Praia de Ofir aos núcleos habitacionais das Pedrinhas e Seduvém recuou em média 60 metros. Os esporões, construídos nos anos 80, despiram ainda mais as praias. Entre 2018 e 2021, em apenas 3 anos, o mar tragou outros 15 metros de areia. De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, as praias de Ofir e da Apúlia apresentam um quadro geral de erosão intensa. A retenção de areias nas barragens dos rios Lima e Cávado e nos esporões das praias de Esposende, construídos para proteger o hotel e as torres de Ofir, levaram à diminuição dos areais do sul e à destruição das dunas. O campo de futebol do Centro de Estágios de Ofir está cada vez mais estreito. Há 20 anos esta duna onde assenta o campo de futebol e até onde? A duna mesmo assim, mesmo duna, é também meio do esperão.
A meio É desse meio porão. daqueles porão, imagine, vai uns 50 ou 60 metros, lá para 60 metros. Já foi, já tenha 4 anos, ou isso estava a comer isso tudo. Mais a sul, na praia da Meia Laranja, as marcas da erosão costeira também são visíveis. O extenso areal, que era a menina dos olhos dos apulienses, deu lugar a esta superfície rochosa. Com estas pedras, ainda se calhar há pouco mais de uma década, não se via nada, era tudo areia. Aliás, havia aqui uma praia concessionada com barracas, com uma atividade normal da época balnear, sem qualquer rocha. Nós temos aqui uma estrutura que já existia quando eu era criança, portanto, e que era precisamente a base dos chuveiros em que os veraneantes se molhavam depois de virem da água do mar. Portanto, temos ali a base em que o chuveiro ia para cima, ou seja, a areia estava àquele nível. Portanto, temos aqui praticamente 2 metros, mais de 2 metros, em que a areia desapareceu. De pedra e cal continuam os moinhos da Apulia. Construídos em cima de rochas cobertas pela vegetação dunar, estes edifícios centenários têm resistido às investidas do mar e são uma das imagens de marca da velha praia nortenha. Outro polo de atração da Apulia é a gastronomia ligada ao mar. Porta sim, os restaurantes de Seduvém acolhem uma clientela que vem de longe para saborear a frescura do peixe e do marisco das águas bravas do norte. Os proprietários sabem que mais cedo ou mais tarde vão ter de levantar ferros, mas enquanto esse dia não chega, o carvão continua em brasa. Nós já fomos contactados várias vezes, mas só que assim, projetos concretos que nos apresentasse e dissesse é para hoje, ou é para amanhã, ou é para daqui a não sei quanto tempo. Não, ainda ninguém nos disse nada de concreto. A Câmara de Esposende garante que a demolição dos restaurantes e das casas de Seduvém, construídas na primeira linha de praia, vai mesmo avançar. A autarquia dispõe de 17 milhões de euros para realojar os moradores e transformar este espaço numa zona de lazer. Acrescentar areia retirada do estuário do Rio Cabo, que está em excesso no estuário do Rio Cabo, e reperfilar a praia e, ao mesmo tempo, permitir a construção apenas de 2 categorias de edifícios. Os aprestos, que servem à atividade pescatória no local, que não queremos eliminar, e, por outro lado, os edifícios que se relacionam com a atividade da restauração, sendo que serão construídos, obviamente, fora da zona de risco. A ideia da Câmara é estender a reconversão urbanística a norte, à Praia das Pedrinhas, onde existe um conjunto relevante de casas seculares em forma de barco que correm o risco de naufragar. As casas das Pedrinhas estão exatamente expostas, eu até diria se calhar mais expostas ainda ao risco do que propriamente as outras, estão numa cota ligeiramente superior, sendo que têm um valor arquitetónico que precisa de ser ponderado. A habitação permanente está completamente eliminada, não é possível, não será possível pôr as pessoas em risco. Um risco real que os 4 programas da Orla Costeira em vigor tentam mitigar. Ao todo, estão identificados pontos críticos em 34 concelhos do litoral, distribuídos entre Caminha e Espinho, Ovar e a Marinha Grande, Alcobaça e o Cabo Espichel e Cabo Espichel ao de Seixa. De Odeceixa a Vila Moura, o programa da Orla Costeira está em fase de preparação, abrangendo 7 concelhos, numa extensão de 210 km. Ao todo, vão ser investidos 1.178 milhões de euros na consolidação da costa continental portuguesa. De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, entre 1958 e 2010, as taxas médias anuais de recuo da costa portuguesa variaram entre os 50 centímetros e os 9 metros. Em 52 anos, Portugal perdeu 12 km² de território, equivalentes a 1.200 campos de futebol. Uma realidade que tardou a ser olhada de frente pelas autoridades e pela própria comunidade científica. A primeira vez que comecei a falar destes assuntos foi nos anos 80, no final dos anos 80. Nessa altura,
nós tínhamos que tirar fotografias aos relatórios das Nações Unidas e de grandes organismos internacionais, porque as pessoas não acreditavam que o nível do mar pudesse subir assim 2 ou 3 metros no espaço de uma geração ou de um século. Não é? E, portanto, era uma coisa... Eu próprio, quando vi os primeiros relatórios, nessa altura, tinha acabado de fazer o curso e tinha feito o mestrado em França, etc. E, portanto, estava a ver estes documentos como um jovem cientista. Eu, na altura, achava estranhíssimo. Como é que é possível isto evoluir tão depressa? Porque não estava habituado que a geologia fosse uma coisa tão instantânea. Apesar da linha de costa se manter praticamente inalterada desde 2010, nada garante que o frágil cordão dunar de Esposende não volte a enfrentar a fúria voraz de Éolo e Neptuno. O medo que eu tenho é do noroeste, vento do noroeste e maresia. Porquê? Porque aumenta a vaga, vai aos 10 metros e essa coisa toda, aí é que tenho medo. Basta calhar uma lua nova ou uma lua velha, vai bater naquelas coisas, faz cada bolo. Com o mar cada vez mais próximo, as torres de Ofir são um problema eternamente adiado. Os custos económicos de uma eventual demolição atingem cifras incomportáveis. As 3 torres têm 196 frações, se não me falha a memória. Bom, vamos arredondar para 200 frações. Nenhum daqueles apartamentos que lá está poderá ser vendido por menos de 200. Eu estou a falar de preços muito baixos, que ninguém venderia por 200 mil. Mas se fosse 200 mil cada um, estaríamos a falar de 40 milhões de euros de indemnizações, porque são edifícios de gente legal. 40 milhões. Com estes valores, a solução é esperar que a erosão costeira dê tréguas aos 3 gigantes de betão. O fenómeno não é exclusivamente português. A construção de portos e esporões no litoral, a profusão de barragens que retêm 80% das areias dos rios e as alterações climáticas que paulatinamente derretem o gelo dos polos são as principais causas deste acelerado desmoronamento da costa. De acordo com o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, o nível médio do mar subiu 20 centímetros desde o início da Revolução Industrial, em meados do século XVIII. Há locais onde a presença humana deixou de ser possível, porque a Terra é uma entidade orgânica em permanente mudança.